Glória a Deus. Ontem tivemos um tempo maravilhoso lá no ABG. Quem estava no Agape Day aí, dá um glória. Ei, Jesus amado. É fácil de reconhecer quem estava lá pelos colarinhos, né? Principalmente os mais branquinhos, assim como eu. Tudo avermelhadinho, tudo da turma do Colorado. Tem uns que passaram o protetor, aí essa gurizada aí mais esperta passou batido, né? Mas a maioria voltou com uma marquinha. Muito bem, foi um dia precioso, onde Deus fez muitas coisas, onde nós nos divertimos. Comemos bastante, tomamos chimarrão, Coca-Cola, brincamos, competimos, aconteceu de tudo. Foi muito bom, amém? Que ano que vem seja melhor ainda e que nós possamos fazer com que essa família cada vez cresça mais. Amém? Hoje de manhã, a turma da classe de consolidação concluiu a consolidação. Quem é da classe de consolidação aí? Aí levanta a mão bem alto. Glória a Deus, temos vários irmãos aqui. Aleluia. Assim que os irmãos se batizam, nós temos a classe da consolidação para estarmos aferramentando esses irmãos novos convertidos na fé, para que estejam aí amadurecendo e crescendo diante de Deus. E ontem lá no Agape Day, os facilitadores receberam lá uma oração. A irmã Leite orou por todos nós, que é a nossa coordenadora dos GCs. E cada facilitador foi lá agraciado lá com um presente do seu GC. E aí nós ganhamos um presente lindo e maravilhoso, eu e a minha esposa Patrícia, que está ali. E junto desse presente tinham várias cartas. Cada família escreveu uma carta para nós. E aí hoje de manhã eu estava lá com o meu café e comecei a ler as cartas. E aí passou um filme na minha cabeça. Desde que nós chegamos aqui na Agape até o dia de hoje. Passou um filme de tudo que Deus fez, de tudo que Deus realizou, de tudo que Deus mudou, de tudo que Deus transformou nas nossas vidas. E tinha uma carta lá que tinha quem conhece aquele Bênção Pai, Bênção Mãe, que tem um versículo atrás. Tinha uma cartinha lá. E aí eu li aquele versículo e aquele versículo ficou reverberando na minha cabeça, no meu espírito, o dia todo. E eu cheguei de manhã na classe da consolidação para compartilhar aquele versículo com os irmãos. E o versículo tinha acabado de ser lido pelo nosso irmão Ângelo. Daí até ele deu um salto assim e disse assim: nós não combinamos, né, Luciano? E eu disse: é verdade, nós não combinamos. Mas como o Espírito de Deus, Ele está em mim e em você, há uma sintonia em tudo que nós fazemos para o reino. Amém? E esse versículo está lá em 2 Coríntios, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. E nós vamos ler do 1 ao 6. Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. A palavra do Senhor diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Versículo 4: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança,
não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia, glória a Deus. E eu quero me deter na leitura do versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Demonstrar, a palavra demonstrar tem origem no latim, demonstrare, que significa mostrar, indicar, provar. O verbo português foi formado pela junção da preposição de com o verbo mostrare, que é a origem da palavra mostrar. O prefixo de reforça o sentido original, indicando que o ato de mostrar será cabal e decisivo. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. E quando nós demonstramos que somos uma carta de Cristo para todos aqueles que estão à nossa volta, isso se torna decisivo para que as pessoas entendam qual é a transformação que o Evangelho gera em mim e em você. Então, olhando para todos esses anos, e o pastor Elcio sempre nos instrui a pregar aquilo que nós estamos vivendo. Porque a nossa casa pode nos aprovar ou desaprovar. Muitas vezes as palavras que são jogadas lá nas redes sociais, elas são tão lindas. Mas como saberemos se elas expressam a verdade? Como saberemos se elas indicam a verdade, se elas provam a verdade? Por isso é que nós precisamos e devemos sempre promover o coração. Aqui nós não estamos preocupados com o seu dom e com o seu talento. Nós estamos preocupados com o seu coração. E essa carta que nós estamos lendo, ela é viva e ela é eficaz em tudo aquilo que nós fizermos em prol do reino de Deus. Sempre que nós fizermos algo em prol do reino de Deus, a carta que as pessoas estão lendo são a nossa vida, o nosso comportamento, a forma com que nós agimos, a forma com que nós reagimos diante de tudo que acontece à nossa volta. Ontem lá no Agape Day tiveram todas as reações, cartas vivas. Durante um final de celebração e até mesmo durante a celebração, nós temos todos os tipos de reações aqui, cartas vivas. Cartas vivas que vão gerar a curiosidade naqueles que não conhecem o Evangelho. Da onde vem esse comportamento? Esse comportamento ele está um pouco diferente do normal do mundo. E quando nós temos esse comportamento como uma carta viva, nós conseguimos indicar, mostrar, comprovar quem é que está fazendo a transformação em nós. Cristo, Ele é o autor da carta. E essa carta que somos, eu e você, está provando, indicando, mostrando para o mundo a transformação que o autor gera em cada um que se submete à sua palavra. O versículo continua dizendo: resultado do nosso ministério, resultado do trabalho realizado, da entrega, para que Deus transforme a cada um. Quando nós conhecemos a Cristo, a velocidade que nós vamos ser transformados é a velocidade na qual nós nos entregamos ao Evangelho. Por isso que pessoas, muitas vezes com 6 meses de conversão, já estão mais maduras na fé, adiantadas na fé, cooperando com o reino, do que pessoas às vezes que estão há 5, 6, 8, 10 anos, sentados no banco de uma igreja. A velocidade que eu me entrego é a velocidade que o Senhor vai me transformar. E o versículo continua: escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ou seja, só Ele, só o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele, só Ele. Por isso é que nós precisamos continuar sempre orando por aqueles aos quais nós queremos que Cristo chegue ao coração.
não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ou seja, a transformação, ela é no coração, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Do coração procedem as saídas da vida. Diga aí para o seu irmão, do coração procedem as saídas da vida. E aí eu estava durante essa tarde olhando para trás, olhando para o nosso passado, para os dias passados. Alguns pontos relevantes que me chamaram a atenção, que Deus ministrou ao meu espírito, para que hoje nós pudéssemos ser essa carta lida por todos. E o primeiro ponto é: ame como se nunca tivesse sido ofendido. Diga para o seu irmão: ame como se nunca tivesse sido ofendido. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, a palavra diz assim: não retribuam o mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Não retribua o mal com o mal. Não retribua o mal com o mal. Não retribua. Retribua o mal com o bem. Romanos 12, 17, a palavra diz assim: nunca pague o mal com o mal, pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Quanto mais nós estivermos conectados com Deus, quanto mais nós estivermos nos entregando ao processo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, mais fácil vai ser retribuir o mal com o bem. Mas quanto mais nós estivermos distantes do Senhor, desconectados da sua presença, da sua graça, ao menor sinal do mal se aproximar, nós já estamos devolvendo com outro mal. Então, se o nosso nível de resposta, ele está de uma forma a nos defender e atacar, é um sinal de que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. É um sinal de que nós talvez estejamos achando que somos filhos cristãos, obedientes, tementes, mas na verdade lá no fundo nós não somos. Lá no nosso íntimo, lá no profundo e escondido do nosso coração, ainda existe uma resistência a nos entregar aos processos que o Senhor tem a fazer na nossa vida. Amar como se nunca tivesse sido ofendido é uma decisão. Diga aí para o seu irmão: decida amar. Para você e eu alcançarmos o futuro, nós temos que largar o passado. Para eu e você avançarmos no futuro que Deus tem para nós, nós precisamos largar o passado, nós precisamos deixar o passado no passado. Só que volta e meia nós caminhamos, nós damos alguns passos para frente e às vezes damos alguns passos para trás. Às vezes damos 2, 3 passos para frente e 4, 5 passos para trás. Ao menor sinal do mal se aproximando, de uma ofensa se aproximando, de alguma coisa que vai nos ferir se aproximando, nós retrocedemos. Mas o que o Senhor quer de mim e de você é que nós sejamos plenamente curados. E essa é uma noite propícia, porque a presença do Abba está neste lugar, na minha vida e na sua. Essa é uma noite propícia para nós avançarmos, para deixarmos o passado ser passado e nós avançarmos em direção àquilo que Cristo tem para mim e para você. É largar para alcançar. Diga assim: eu preciso largar o passado para alcançar
o futuro. Aí tem uma frase que ela é uma verdade. Quem não perdoa, repete. Pode falar, André. Fala, André. Quem não perdoa, repete. Quem não perdoa, repete. E eu tenho algo que Deus ministrou no meu coração, que é o seguinte: Deus, Ele está sempre nos proporcionando as situações se repetirem para que nós possamos reagir de forma diferente, para que nós possamos reagir conforme Ele deseja, para que nós possamos reagir conforme a palavra nos instrui. Só que quando as situações estão se formando, nós já ficamos em posição de ataque, porque é uma área da nossa vida que nos machucou, que nos feriu, e nós já estamos prontos para reagir, e agora não vai ferir mais. Só que sempre que uma situação vai se repetir, nós precisamos... A luz laranja de atenção precisa ser ligada no nosso espírito para que nós possamos colocar em prática o alimento pelo qual nós estamos nos alimentando, que é a palavra do Senhor, que é pregada sempre neste púlpito. Lá no livro de Samuel, capítulo 13, a palavra conta a história de Amnon, filho de Davi, conta a história de Absalão, conta a história de Tamar. Amnon, filho de Davi, abusou da irmã de Absalão, Tamar. Absalão, fazendo justiça 2 anos depois, mandou matar Amnon. O pecado que Absalão não perdoou, ele repetiu. Ele abusou das 10 concubinas de seu pai Davi. Tudo que nós não perdoamos, nós repetimos, nós reproduzimos. Tudo que nós não perdoamos, nós temos a tendência de fazer com que o outro também sofra. Tudo que nós não nos livramos do passado, nós temos a tendência de que aquele que está ao nosso lado, nos amando, nos cuidando, nos incentivando, nos empurrando, nos colocando para cima, nós queremos que ele também sofra, para que ele possa entender a nossa dor. Mas nós temos que entender uma coisa: quem entende a nossa dor é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. É Ele que entende a nossa dor. É Ele que entende a nossa dor, e Ele é o único que é possível de curar aquilo que está aqui no mais íntimo, profundo e escondido. Não existe médico na face da terra que possa te receitar um remédio aonde a cura só vem de um lugar: daquele que te gerou, daquele que te formou, do Criador, daquele que te conhecia quando tu estavas lá no ventre da tua mãe. Não existe receita médica que possa ser lida como uma carta que venha nos curar. Graças a Deus que os médicos existem, eles nos tiram de cada enrascada física. Mas quando nós estamos falando de coisas relacionadas ao Espírito, relacionada à nossa alma, nós precisamos entender que só existe um médico dos médicos. E para que nós possamos ser curados, sarados, tratados, nós temos que imediatamente ir colocando isso diante de Deus conforme a oportunidade vai surgindo. Quando nós chegamos na Ágape, eu e a minha família eram 50 pessoas. Então a possibilidade de andar mais próximo da família pastoral era muito maior. E o pastor várias vezes marcou: Luciano, terça-feira vamos tomar um café. Eu falei hoje de manhã para o pessoal ali da consolidação. E aí chegava na terça-feira, o espírito de rejeição vinha violentamente. Eu já acordava rejeitado, já acordava uma bolha de rejeição. E daí eu não ia tomar o café, porque eu pensava assim: o que o pastor quer comigo? Olha o trapo que eu sou. Olha o alemão reinento, chato, rabugento que eu sou. O que o pastor quer comigo? Ele não quer nada comigo. E aí quando chegava na quarta-feira, ele me ligava: e o café, homem? Te esperei, desmarquei um monte de coisa para tomar o café contigo, tu não me apareceu. Daí eu dava uma desculpa qualquer. Aí no próximo encontro eu rasgava o meu coração, falava tudo que estava lá.
E daí ele me dizia, tu só vai continuar andando comigo pela tua transparência. Tu só vai continuar andando comigo pela tua transparência. E muitas vezes o Senhor não nos cura, o Senhor não tem acesso àquilo que nós precisamos ser curados, porque nós nos escondemos dentro de uma cápsula, dentro de uma couraça, para nos proteger, e não deixamos que o Senhor venha com o óleo novo sobre nós. Quem está entendendo, diga amém. No Salmos 32, versículo 2, a palavra diz assim: sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Meus amados, que a tua caminhada nesse lugar ou em qualquer outro que você vá, seja uma caminhada sincera, Cláudio. Seja uma caminhada, assim como a palavra diz, André, sim, sim e não, não. E sim, sim e não, não, é aquilo que está aqui na nossa mente e no nosso coração, é aquilo que sai pelos nossos lábios. Porque de nada adianta eu ter algo aqui e aqui, e quando sai pelos lábios é diferente. E muitas pessoas estão com a vida espiritual parada, travada, quase morrendo, porque o que sai pelos lábios não é o que está na mente e no coração. E deveriam confessar as suas tentações e os seus pecados, para que pudessem ser livres plenamente. Você sempre irá levar para casa aquilo que ajudou a multiplicar. Pense sobre isso. Você sempre irá levar para casa aquilo que ajudou a multiplicar. Se nós multiplicamos amor, nós vamos levar amor. Se nós multiplicamos arrependimento, nós vamos levar arrependimento. Agora, se nós multiplicamos rejeições, medos, inseguranças, traumas, feridas, se nós multiplicamos amarguras, é isso que vai nos acompanhar para dentro da nossa casa. Um dos motivos pelos quais nós não conseguimos amar porque fomos ofendidos, é algo com que eu tive que aprender a me libertar. Eu tive que aprender a colocar os pés da cruz para que eu pudesse avançar. E é o segundo tópico: avance como se nunca tivesse sido rejeitado. Diga para o irmão que está aí do seu lado: avance como se nunca tivesse sido rejeitado. Provérbios capítulo 29, versículo 25, a palavra diz assim: temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Quem confia no Senhor está seguro. Amém? Este temer ao homem é como se estivesse sendo escravo dele, escravo das suas opiniões, escravo das suas decisões. E isso é uma armadilha, é um laço. É como se tivéssemos ao nosso pescoço uma corda que mede a distância que podemos avançar. Se preocupar com a opinião dos outros é como se estivesse com uma coleira e ali uma corda com uma medida. Eu posso ir só até ali. Eu não consigo avançar porque a opinião dos outros está me impedindo. E por muitos anos a opinião dos outros me impediu. Por muitos anos eu deixei de fazer as coisas porque eu ficava pensando: mas o que eles vão pensar? O que eles vão dizer? Será que ontem lá no Agape Day não tinha um monte de gente querendo participar dos jogos? E não foram, porque lá no passado foram zombados, riram de você, porque lá no passado você participou de competições e perdeu.
Será que ontem no Agape Day não tinham pessoas querendo conhecer novas pessoas e ficaram quietinhas nas suas cadeiras porque um dia foram rejeitados, chegaram para se aproximar e foram rejeitados? Será que ontem lá no Agape Day não tiveram pessoas que gostariam de ser os mascotes e não foram porque um dia foram numa apresentação de escola e foram zombados? E todas essas coisas que entulham a nossa alma, elas prejudicam com que o corpo de Cristo cresça na velocidade que Deus gostaria. O pastor Elcio fez uma conta esses dias aqui para nós ganhar Santa Maria, são 15 anos, só que nós já estamos no 10º. Se cada um ganhar um e depois for multiplicando, em 15 anos, junto com os demais irmãos que pregam a verdade, nós poderíamos ganhar essa cidade para Cristo. Mas nós precisamos fazer diariamente uma viagem para o nosso interior e analisar aquilo que ainda nos bloqueia, aquilo que ainda está nos travando em algumas áreas da nossa vida, para que a gente possa destravar. O convite para o espetáculo de Natal foi feito. Quantas pessoas com talentos aqui para, como é que chama? Representar? Como é que chama? Atuar? Encenar? Atuar, encenar. Quantas pessoas de repente nós temos aqui, mas estão presas naquelas armadilhas do passado, nos laços do passado, na opinião dos outros, o que vão pensar de mim, e se eu errar uma fala, e se eu não conseguir decorar, e se eu não conseguir representar da melhor forma. Quantas pessoas nós não temos aqui no meio dos 700 membros que nós já somos? Será que nós somos libertos mesmo? Ou será que nós estamos sendo religiosos, vindo domingo a domingo e achando que está tudo certo? A igreja Ágape, ela é uma bênção. Só que tem uma frase na Bíblia que me incomoda e me inquieta e me chateia, que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Sabe, e às vezes quando a gente vai fazer as coisas, são sempre os mesmos. E aí quem olha de fora diz assim, olha lá a panelinha, olha lá o grupinho, olha lá a rodinha. Não tem grupinho, não tem panelinha, não tem rodinha. Talvez seja o teu coração machucado, ferido, que te impede de chegar nessa rodinha. E quem está na rodinha está sarado, está curado e está tendo que fazer 3, 4 papel num espetáculo de Natal. Ah, igreja! Tá tudo certo se tu não quer participar, tá tudo certo, ninguém é obrigado a fazer nada, mas talvez Deus quer te usar, Deus te deu dons, talentos, habilidades, e essas habilidades podem estar travadas. E hoje o Senhor quer destravar, hoje o Senhor quer nos fazer novas criaturas, hoje o Senhor quer nos dar uma identidade de filho, hoje o Senhor quer que nós venhamos a avançar e venhamos a parar de temer ao homem. Nós devemos temer a Deus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é o que nos formou o nosso caráter, Ele que formou a nossa vida, Ele que formou o nosso ser, Ele que sabe quantos fios de cabelos tem na nossa cabeça, quantos neurônios tem no nosso cérebro, é Ele que sabe quantas células tem no nosso corpo. É para Ele que nós precisamos olhar, é para Ele que nós precisamos temer. A rejeição nos torna escravos da opinião dos outros. A rejeição é como uma agressão física, porém na alma, gerando um trauma, que é uma dor do passado. O trauma faz com que nós nos incomodemos dos avanços, nos escondemos dos avanços que Deus tem para nós. Muitas vezes as mesmas pessoas, elas precisam tirar força e pedir que o Espírito Santo as renove, para que elas possam cumprir tudo aquilo que precisa ser feito dentro de uma organização, dentro de uma igreja, dentro de um prédio. Esses dias nós tínhamos uma irmã aí que estava em 6 ministérios. Tinha outro irmão que estava em 5. Não, em 5 tinha uns 4 ou 5.
E em 4 ministérios tinha mais de 20. Daí eu fico pensando, será que esses irmãos são fominha por ocupar os lugares e fazer para o Senhor? Ou está faltando ceifeiros? Eu acho que a segunda opção é mais válida. Porque numa igreja onde tem 700 pessoas e tem 150 lugares para ocupar, tem algo errado. Ah, mas Luciano, você sempre diz que nós temos que ficar no banco para depois... Sim, exatamente. Até que a gente conheça o coração, tem que ficar no banco. Depois que a gente conhece o coração, aí pode colocar a mão no arado. Mas só vai colocar a mão no arado se o coração estiver curado. Aí não se entrega ao processo, não tem o coração curado, não pode pôr a mão no arado. É simples. Aí vai colocar a mão no arado, aí chega um colega do trabalho. Não que aquele lá está ali. Não pode, não tem como. Não, a pessoa vai embora na mesma hora, nunca mais volta. Isso aconteceu lá no passado. E nós precisamos evitar que aconteça no dia de hoje. Para que nós possamos ser cartas vivas, sendo lidas uns pelos outros, aonde nós estivermos. E que essas cartas reflitam o amor, a graça e a misericórdia de Cristo. Existem 2 caminhos que são tomados por uma pessoa rejeitada: vitimização ou rebelião. Vitimização é uma resposta à rejeição. Eu me escondo. Rebelião é uma segunda resposta à rejeição. Eu me torno um agressor, um rebelde. Parece um agressor, mas é alguém machucado pela rejeição. E eu posso dizer para vocês que eu tinha um mix dos dois aqui. Horas eu era o agressor, horas eu agredia e horas eu me escondia. As feridas, elas eram tão grandes que horas eu me escondia e horas eu agredia. Mas graças a Deus, pelo amor e misericórdia do Senhor e pela entrega ao processo, o Senhor conseguiu, o Senhor fez. E hoje o Senhor quer curar algumas pessoas nessa noite. Hoje o Senhor quer derramar do óleo dele sobre a cabeça de algumas pessoas. O Senhor quer destravar a vida de algumas pessoas. O Senhor quer colocar a mão dele em algumas pessoas. Talvez seja uma só, mas talvez essa uma pessoa mude a realidade dessa cidade. Muitos avivamentos começaram com um só. Avivamentos que mudaram a realidade de cidades inteiras. Amém? Não podemos viver de acordo com o que fizeram para nós, mas sim pelo que Deus projetou para nós. Diga para o irmão que está do seu lado: viva de acordo com o que Deus projetou para você. Não podemos fazer por reagir a uma agressão ou rejeição, mas por ser a revelação de Deus para a nossa vida. Nós não podemos mais andar reagindo às rejeições e agressões no decorrer da caminhada. Nós sermos curados da rejeição não significa que nós não vamos mais passar por situações de rejeição. Não, muito pelo contrário, nós vamos passar por situações de rejeição. Só que a nossa reação a essa situação vai ser muito diferente. Nós vamos olhar para aquela situação e vamos dar risada. Olha aí, ó. Olha aí o que se apresentou. De novo. Só que agora a reação é diferente, agora a gente vai para cima, agora a gente não para. Aí sabe o que acontecia comigo? Eu parava, eu literalmente, eu brecava, eu travava. Nas coisas mais simples, eu travava, nas coisas do reino. Porque lá fora na empresa a gente é um leão, né? Mas quando é para o reino e as feridas estão ali, a gente trava. E aí a gente acha muitas vezes que a nossa vida está tudo certo, porque lá fora nós estamos voando, lá fora nós estamos batendo meta, lá fora nós estamos entregando os objetivos, lá fora tudo está acontecendo. Só que o mais importante para a eternidade não é lá fora, o mais importante para a eternidade é aqui dentro.
no nosso coração. Não são números, não são metas, não são faturamentos. São objetivos diferentes que o Senhor tem para mim e para você. Objetivos de um coração sarado, fonte de vida, onde os lábios pronunciam só vida, aonde não sai mais morte dos lábios, aonde não sai mais aquilo que o mundo chama de veneno, mas sim palavras de crescimento, palavras que colocam as pessoas no lugar que elas devem estar, que é debaixo da mão de Deus. Não somos filhos das nossas experiências, e sim nós somos filhos de Deus. Diga para o seu irmão aí: você não é filho das suas experiências, você é um filho de Deus. Por mais difíceis que foram as experiências que nós tivemos, nós não somos filhos delas, nós somos filhos de Deus. E as experiências vão nos servir, porque pessoas vão começar a chegar à nossa volta quando nós estivermos plenamente curados, exatamente com aquelas experiências que nós passamos, Adroaldo. E aí nós vamos ser boca de Deus para aquelas pessoas, aí nós vamos ser instrumentos de Deus para levar vida para aquelas pessoas, porque nós já sabemos o caminho que devemos trilhar, nós já sabemos o que dizer para que elas cheguem à plena vida. Então, quando o Senhor nos cura, é para nós sermos usados. Curado para ser usado. Curado para ser usado. Não é curado para ser escondido. Diga aí para o seu irmão: seja curado e depois seja usado. Uma coisa é termos vivido experiências de fracasso, abuso, rejeição, mas somos filhos de um rei, filhos do Deus Altíssimo. Uma coisa é nós termos vivido rejeições, uma coisa é nós termos vivido fracassos. E se nós vivemos experiências traumáticas na nossa vida, que essas experiências fiquem no passado, que nós venhamos a largar essas experiências do passado e venhamos a avançar como filhos de Deus. Uma pessoa rejeitada narra como será a sua nova experiência. Será exatamente igual às anteriores. A pessoa que é rejeitada, que tem esse trauma na sua alma, muitas vezes ela entra num prédio como esse aqui, querendo que ninguém enxergue ela. E aí, se ela tem esse sucesso de entrar e sair sem ser percebida, quando ela está lá no portão, ela diz assim: viu? Está aí, ó. Ninguém me percebeu, ninguém me viu. Eu entrei e saiu, ninguém apertou a minha mão, ninguém me deu um abraço. Como é que essa igreja aqui diz que é a igreja que acolhe, que é a igreja do amor? O nome Ágape tem que mudar o nome dessa igreja. Eu entrei e saiu e ninguém me viu. Mas claro, entrou e saiu que nem um 007. Só faltou entrar rastejando por baixo das cadeiras, sentar lá no cantinho e colocar uma touca. Daí não tem como ninguém ver, né, Jefferson? Aí chega na hora do visitante, capaz que ela vai levantar as mãos, ela coloca as mãos no bolso. Aí quando o Cláudio dá a notícia aqui que tem café para os visitantes, começa a dar uns tremelico na cadeira, e na hora da oração a pessoa já está lá na porta. Capaz que essa pessoa vai ir tomar o café, porque o espírito de rejeição, infelizmente, domina a mente e o coração. Só que daí eu tenho outra notícia. A pessoa que não está plenamente curada, nós começamos a fazer aquele café ali. Ó, você que nos visita hoje à noite, eu já estou dando spoiler aqui, depois o Cláudio vai confirmar. Tem um café no final do culto ali para tu, para ti, para você, para o senhor, para a senhora. É verdade, igreja. Só que daí o que a gente precisaria? Que os irmãos que trouxeram o visitante fossem ali tomar o café junto. Só que às vezes a pessoa que traz o visitante está mais ferido do que o visitante.
É verdade. Porque é um sacrifício nós conseguir, às vezes, montar o time ali, para ir tomar café com os irmãos. Mas eu sei que tem um time que terminou a consolidação aí, que eles vão ser uns leão na mão de Deus aí, vão estar abraçando os visitantes, vão estar recebendo, vão estar amando e vão estar inserindo eles no corpo de Cristo. É essa turma da classe de consolidação que terminou hoje. Eu posso ouvir um amém? Aí, Porque se nós quisermos ser uma igreja pujante, relevante, que mude a realidade da cidade que nós estamos, nós precisamos fazer a nossa parte. Diga para o irmão que está aí do seu lado: seja a igreja que você deseja. O que Deus quer fazer em nós é nos tirar desse lugar de rejeição, de amargura, de tristezas, de inseguranças, e nos colocar no lugar correto da nossa história. Deus, Ele tem uma história original para cada um de nós. Só que se durante a caminhada nós nos desviamos dessa história original, o Senhor quer nos reposicionar, o Senhor quer nos colocar no lugar de origem, o Senhor quer nos trazer para o centro da vontade dEle. E para isso basta que nós venhamos a dizer: Senhor, eis-me aqui para tudo que o Senhor tens a fazer na minha vida e através da minha vida. Porque se nós confiamos nele plenamente, nós sabemos que o lugar que ele irá nos colocar é um lugar leve, suave, e nada irá nos faltar, Leandro. Nada irá nos faltar. O antídoto da rejeição é a aceitação, e eu estou caminhando para o final. A rejeição que dói é aquela que sofremos de pessoas importantes para nós. E a cura, ela vem quando nós entendemos que existem pessoas mais importantes ainda que querem nos amar. Muitas vezes podemos ter sofrido rejeição do pai, rejeição da mãe, rejeição de um familiar. Talvez a pessoa foi abusada por um tio. Talvez a pessoa foi colocada para fora de casa pela própria mãe. Eu não sei quais foram as experiências, mas eu sei que tem um que sabe. Tem um Deus soberano sobre essa terra, onipresente, onisciente, onipotente, que sabe todos os traumas e inseguranças que nós ainda carregamos em nosso coração. E Ele quer fazer com que nós venhamos a nos libertar disso nessa noite. Posso ouvir um amém? Não foi você que aceitou Jesus. Jesus já tinha te escolhido. Jesus já tinha te escolhido. Nós só confirmamos aquilo que o Senhor já falava a nosso respeito. Isaías 49:7, eu estou finalizando, diz assim: assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você, mulher, é uma escolhida de Deus. Você, jovem, é um escolhido de Deus. Vamos para cima, vamos avançar, vamos crescer em Deus, vamos amadurecer, vamos nos entregar aos processos do Senhor. Vamos mergulhar naquilo que Deus tem para mim e para você. Talvez nós venhamos a errar na caminhada, mas aí nós vamos ser rápidos em nos arrepender. Romanos 8:38 diz assim, e eu já estou finalizando: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Deus. Nenhuma rejeição, nenhum trauma, nenhuma insegurança, nenhuma mazela do passado pode separar eu e você do amor de Deus. O amor dele nos alcançou, o amor dele chegou até nós, o amor dele nos viu.
2 Coríntios, capítulo 4, a palavra diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos sobrecarregados, às vezes a nossa alma está aflita dentro de nós. E o que nós precisamos fazer é aquieta-te, minha alma. Aquieta-te, minha alma. Existe um Deus sobre a minha vida. E aí você começa a orar, e aí você começa a colocar diante de Deus. E aí você começa a entregar aquele gigante que tem que ser derrubado na sua vida, você começa a colocar diante de Deus. E você começa a dizer para você mesmo: tudo posso naquele que me fortalece, e aquele que me fortalece é o meu Senhor Jesus. É aquele que me amou primeiro, é aquele que me conhecia desde o ventre da minha mãe. E aí você começa a dizer para o teu espírito se fortalecer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estou plantado como árvore junto a ribeiros. E aí a gente começa a proclamar e a declarar que o Senhor é o Senhor da nossa vida. A palavra diz: não temas, meu filho, porque eu sou contigo. Que nós venhamos a vencer todos os gigantes, todos os dias que se levantam para nos derrubar dentro de nós. Que nós venhamos ter a coragem e a ousadia de todos os dias sairmos de casa olhando para frente e não mais para o passado. Que todos os dias nós venhamos a pedir para o Senhor que Ele nos mostre qual é a visão que Ele tem a nosso respeito, para que nós não venhamos mais a depender da visão de nenhum homem, que nós não venhamos mais a depender da imagem alheia sobre nós, mas que nós venhamos olhar para o Criador, para que Ele ministre ao nosso espírito como Ele nos vê, como Ele nos enxerga, que posição Ele quer nos levar, aonde Ele quer nos conduzir. Que nós não venhamos a ficar presos, limitados até onde podemos caminhar, até onde podemos avançar, mas que nós possamos avançar assim como Cristo deseja que avancemos. Temos uma cidade para conquistar, tem dezenas de pessoas ao nosso redor para nós sermos uma carta viva, sendo lida por elas dia após dia. E um dia elas chegarão diante de nós e perguntarão: qual é o teu segredo? Aonde está a tua fé? Aonde está a tua força? Aonde tu está firmado? Aonde tu está fundamentado? Ao passo que nós nos entregamos, é o passo que o Senhor nos transforma. Não olhe para a evolução de quem está do seu lado, olhe para a sua própria evolução. Não se compare. Não se compare com ninguém. Deus tem algo precioso para cada um de nós. Cada um de nós temos dons e talentos que já estão em nós e precisam ser ativados pelo Senhor. Por isso não olhemos uns para os outros, mas olhemos para nós, porque todos nós temos relevância no corpo de Cristo. Uns são esse indicador aqui, outros são o polegar, outros são o dedo anelar, outros são o pé, outros são o cotovelo, outros são os ombros, outros são os braços, outros são as pernas. E Cristo é o cabeça desse corpo em movimento à eternidade. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Se coloque de pé, por favor.